Meus irmãos, neste momento quero louvar a Deus, agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos, adorando ao nome do Senhor, com o intuito de meditarmos em Sua palavra. Agradecer a confiança do nosso pastor presidente, o nosso pastor Roberto. Evidentemente, sentimos a sua ausência num momento como este, e assim como as dezenas, centenas dos irmãos que estamos aqui, eu também concordo que a pessoa mais indicada para falar esta noite na ausência do pastor seria o nosso pastor Paulo Filho, mas é melhor obedecer, e assim sendo, conto com as orações da amada igreja para que o Senhor nos ajude a transmitir uma palavra para nós aqui nesta oportunidade. Quero louvar a Deus ainda pela minha família, minha esposa, meus filhos, inclusive Estevão, que na próxima segunda-feira já vai completar 9 anos de idade. Também os irmãos da congregação na Vila Rural, o vocal, que foi o órgão escalado por nós para estar aqui nesta noite louvando a Deus, e os demais irmãos, obreiros, presbítero Lourinaldo, irmã Ziza, que aqui estão também nesta noite conosco. Meus irmãos, nós estamos num ano em que o patriotismo, podemos assim usar esta palavra, deverá aflorar nos próximos meses, e junto com ele também a esperança de dias melhores para a nossa nação. Teremos aquela euforia, não é, que para muitos no mundo aí fora vem através da competição que acontece a cada 4 anos, a Copa do Mundo, onde muitos vestirão suas camisetas verde e amarelo e etc. E alguns meses depois, e aí algo bem mais sério, não é, do que uma competição esportiva, serão as eleições. E claro, a principal delas, a da presidência da República, que com a crise que o nosso país vive hoje, nós como igreja devemos continuar orando e clamando ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E portanto, os problemas que são conhecidos no nosso país e estão em evidência todos os dias nas notícias, na imprensa, ocorre o desejo, o planejamento de muitos dos nossos compatriotas de viverem em outros países, de deixarem a sua terra natal e migrarem para países mais desenvolvidos, mais seguros, visto que a violência é um dos gravíssimos problemas. No início da tarde de hoje, o presidente da República assinou o decreto de intervenção no estado do Rio de Janeiro, para que ali as Forças Armadas atuem até o fim do ano. Daqui a pouco, ou já
há quase 1 hora, pelo horário de Brasília, fez pronunciamento também em cadeia nacional. E a violência é um dos vários problemas que o nosso país ele enfrenta. Mas daí nós vemos também no noticiário internacional que na Flórida, Estados Unidos da América, primeiro mundo, um rapaz passa numa loja, compra um fuzil, entra numa escola e atira e mata inocentes e deixa tantas famílias em luto. Nós temos já nos últimos anos a Europa sendo invadida por imigrantes que fogem da guerra na Síria e naquela região, pessoas que atravessam o mar numa aventura extremamente perigosa, e quando aquelas pessoas são entrevistadas, elas dizem que em seu país não há segurança, suas famílias não têm condição de sobrevivência. Mais recente agora, o estado de Roraima já tem milhares de venezuelanos que fogem da crise no nosso país vizinho aqui, inflação lá em cima, crise de alimento, e também aí o governo brasileiro anuncia através da sua presidência medida provisória para socorrer aqueles refugiados. Enfim, pessoas que abandonam por um motivo ou por outro a sua pátria, o seu país. E quando nós olhamos para esta realidade, meus amados irmãos, nós nos lembramos então como uma declaração desta que o apóstolo Paulo ele faz aqui aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20. A nossa pátria, porém, está nos céus. A expressão aqui pode ser traduzida também por cidadania ou ainda por cidade. A versão atualizada de Almeida diz: pois a nossa pátria está nos céus. A Revista e Corrigida diz: mas a nossa cidade está nos céus. A Nova Tradução na linguagem de hoje traz: mas nós somos cidadãos do céu. E ainda a NVI: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Paulo está escrevendo aos Filipenses. Ele está escrevendo àquela igreja fundada por ele e por outros companheiros de sua segunda viagem missionária, registrada no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. E para lá eles foram direcionados pelo Senhor. Desejavam continuar a expansão do Evangelho na Ásia Menor, e Lucas registra em Atos que o Espírito de Jesus os impediu de continuarem na Ásia assim como desejavam. E à noite Paulo teve aquela visão de um varão que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Lucas então diz: nós concluímos, nós compreendemos que o Senhor nos havia chamado para ali. E assim o Evangelho chega à porta de entrada da Europa.
A cidade de Filipos, situada na Macedônia, ao norte da Grécia, localizada a cerca de 16 quilômetros de Neápolis, no Mar Egeu. Seu nome foi dado por Filipe, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, quando aumentou a cidade com muitos novos habitantes e construções. O primeiro imperador de Roma, Augusto, fez de Filipos colônia romana e assim lhe concedeu muitas vantagens, como governo autônomo para seus cidadãos, isenção de impostos e mesmo tratamento dos habitantes da Itália. Quem habitava na cidade de Filipos tinha este orgulho, esta também, digamos, tranquilidade, segurança, que o fato de ser cidadão de Roma lhes dava muitos privilégios. Claro que o exercício da cidadania em qualquer país tem seus direitos e seus deveres. Num contexto bem distrital, pois esta é a linguagem ainda usada na ilha de Fernando de Noronha, onde nós cooperamos com o nosso pastor durante 3 anos. Lá existem os moradores temporários, aqueles que entram na ilha a serviço, e existem aqueles que depois de um determinado tempo e depois de serem analisados vários pré-requisitos, aqueles mesmo que não nasceram lá quando ainda eram realizados partos na maternidade lá, agora não mais, eles podem receber o título de moradores permanentes da ilha e, portanto, têm alguns privilégios, como desconto em passagem aérea e etc. No caso de Filipos, era na Grécia, na Macedônia, mas com cidadania romana, e tinham também seus privilégios, tinham suas garantias. Conhecendo este contexto, é que o apóstolo Paulo diz à igreja em Filipos: a nossa cidadania está nos céus. Vocês, assim como os demais moradores daí, sentem-se seguros, sentem-se tranquilos com alguns privilégios, mas a nossa cidadania está nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu a carta aproximadamente 10 anos depois de ter fundado aquela igreja, e agora Paulo está preso em Roma, e ele escreve para Filipos, para Éfeso, para Filemon, e a outra carta que ele escreve são elas conhecidas como epístolas da prisão. Paulo escreve preso, mas Paulo está preso, mas como ele diz em outras passagens, a palavra está solta, e ele também está em paz com Deus, e ele está pensando nos céus, ele está pensando na sua morada celestial, ele está pensando de estar com Cristo, porque é aos Filipenses que ele diz: de ambos os lados estou em aperto e considero partir estar com Cristo muito melhor, ainda que compreenda que estar convosco se faz necessário para o vosso progresso e para o vosso crescimento espiritual. Observe, por gentileza, abra sua Bíblia aí no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, e vamos mencionar pelo menos 2 comparações aqui. A história registrada por Lucas na abertura desta igreja, na fundação desta igreja, e com as palavras que Paulo escreve 10 anos depois.
sobre cidadania, a palavra-chave aí do verso 20 do capítulo 3. No capítulo 16 de Atos, versos 37 por diante, Paulo prega o evangelho e a conversão não é de uma pessoa chamada Lídia, e o que causou confusão, ou melhor, a libertação de uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, não é? Paulo fala e repreende o espírito, e logo aquela jovem foi liberta. E diz o verso 37 do capítulo 16: Paulo, porém, respondeu: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, e sendo nós cidadãos romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmos e tirem-nos daqui. 38, os soldados foram dizer às autoridades essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Vindo, pediram-lhes desculpas, e libertando-os, pediram que saíssem da cidade. Tendo eles saído da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e partiram. O apóstolo Paulo tinha cidadania romana também, e aqui e em outras passagens da sua biografia ele faz uso deste direito e dos privilégios que tal cidadania então lhe dava. Fazendo um paralelo com este aspecto, no capítulo 1, no verso 27, o apóstolo Paulo diz: o mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Na Nova Versão Internacional, Paulo, a tradução aqui no mesmo versículo é: exerçam a vossa cidadania de forma que honrem o evangelho de Cristo. No mesmo capítulo 16 de Atos, o verso 19 diz: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. E o que eu quero destacar aqui, com a comparação de outro texto na carta, é sobre perda, lucro, vantagens, desvantagens. Certamente o apóstolo Paulo observou que aqueles homens ficaram enraivecidos, porque eles não teriam mais o lucro que tinham até aquele dia em que a jovem foi liberta. E com este contexto à luz, ele diz também aos irmãos filipenses, falando de seu próprio testemunho, capítulo 3, versos 7 e 8: o que porém para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo, e na verdade considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Meus amados irmãos, quem está falando aqui
é alguém que sabe o que significa privilégios, honras, livre acesso a determinados lugares, porque é aos mesmos Filipenses no capítulo 4 que Paulo diz: eu sei o que é ser honrado e sei o que é ser também desprezado. Eu sei o que é sentar nas primeiras fileiras e eu sei também o que é apanhar por causa do Evangelho. Ele dá uma breve biografia de si mesmo nos versículos anteriores. Veja aí o versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Este irrepreensível aqui, não no aspecto moral, mas no aspecto religioso que Paulo teve ainda como Saulo, em observar e cumprir cabalmente a lei e a religião como fariseu. Ele está dizendo: eu considero todas essas coisas como perda e eu quero Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto é o que deve inundar o coração de quem agora tem cidadania celestial. E quantos louvam a Deus aqui esta noite, porque são cidadãos dos céus, com seus direitos e com seus deveres. Uma prerrogativa para a cidadania celestial é novo nascimento. João 3, Nicodemos vai ter de noite com Jesus e diz: mestre, ninguém pode realizar estes sinais e maravilhas que realiza se Deus não for com ele. Jesus vai direto ao ponto com Nicodemos e diz: necessário é nascer de novo, porque quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, nem vê, nem entra no reino de Deus. Quem não experimenta a regeneração, quem não for lavado pela água que é a palavra, quem não andar em novidade de vida, não vai desfrutar de cidadania celestial. O apóstolo Paulo, ele fala de perda, ele fala de ganho, ele fala de prejuízo, ele fala de lucro, porque ele sabe muito bem o que são estas coisas. Veja o que ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, e já menciono outra característica de quem tem a cidadania celestial: é ser espiritual, ter disposição espiritual para ver as coisas na terra com o ponto de vista do céu. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versos 8 a 10. Por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isto é viver na terra tendo o ponto de vista do céu. Que as pessoas no mundo nos vejam empobrecendo ou empobrecidos, mas enquanto isso, das coisas de Deus,
nós vamos sendo enriquecidos. Que as pessoas do mundo nos vejam como cidadãos dos céus, aparentemente nada tendo, como ele diz aqui no verso 10, mas possuindo tudo, tendo graça, tendo unção, tendo virtude, tendo poder de Deus na vida, tendo a graça do Senhor, a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanhando dia após dia. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Pedro, ele nos mostra também e fala à igreja primitiva, a igreja perseguida por Nero, pelo império no primeiro século, como devemos proceder, como devemos nos portar, nós que somos cidadãos dos céus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, abra a sua Bíblia e confira esta referência. Capítulo 1, versos 18 e 19 nos dizem assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Capítulo 2, a partir do versículo 11, o apóstolo Pedro continua falando sobre o bom procedimento ou a conduta que deve ter o cidadão dos céus. Amados, capítulo 2, verso 11, 1 de Pedro: amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros ou forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre aos gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está falando, meus irmãos, a uma igreja perseguida. É aquela perseguição que Jesus falou em Mateus 5. Exultai, alegrai-vos quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isto estava acontecendo aqui com a igreja. E o apóstolo Pedro, como que lembrando das palavras do Senhor que disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai celestial. Os cidadãos aqui chamados por Pedro de estrangeiros, eles não têm status de cidadão neste mundo aqui. E como peregrinos, sua estada é somente transitória. Por isso, não deveriam se conformar com os padrões de conduta que prevaleciam no mundo então, visto que esses desejos carnais sobre os quais Pedro fala, guerreiam contra a alma. Mas em contraste a não ter direitos no mundo, estes peregrinos são citados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19. E
Paulo aí agora mais uma vez está falando do ponto de vista do céu. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Qual é o grande desejo daqueles refugiados que atravessam o mar, que, correndo risco de morrer, atravessam as fronteiras para outros países? É de receberem a cidadania daquele país, é de usufruírem dos direitos daquela nação, como os que lá nasceram ou habitam. O apóstolo Paulo aqui aos Efésios está dizendo: nós que neste mundo, que somos vistos pelos que estão fora, como forasteiros, como peregrinos, sem direitos deste mundo, sem morada permanente, estando aqui só de passagem, nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aos Romanos, no capítulo 8, Paulo diz: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Para o mundo, forasteiros e peregrinos, mas para Deus, filhos e filhas. Para o mundo, somos rejeitados, desprezíveis. Somos aqueles que Paulo diz aos Coríntios, os que não são. Mas Deus, para confundir os sábios e entendidos deste mundo, chama os que não são, chama as coisas desprezíveis deste mundo e diz: é meu filho, é minha filha, é meu herdeiro, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Nos dias do apóstolo Paulo, o Império Romano, com muita liberalidade e até para quem pudesse pagar, dava o título de cidadão romano. Afinal, o intuito do império era a sua expansão. E já no Império de Cláudio, anos 57 aproximadamente, depois de Cristo, eram milhões de cidadãos romanos, pagavam, adquiriam o direito, mas este direito que nós temos hoje é por fé, é pela graça de Deus. Como diz Pedro, não foi por prata nem por ouro ou com qualquer outra coisa corruptível deste mundo, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e sem mancha, morto antes da fundação do mundo. Ele já nos via aqui e agora. Ele já via esta prova que você está enfrentando. Ele já via este aperto pelo qual a igreja passa nos últimos dias. E é mister que aconteça, porque não somos melhores do que os nossos pais. Aos Hebreus capítulo 11 diz que Abraão viveu por fé, habitou em tendas. E quando olhamos o texto, a indicação é de que ele não tinha esperança apenas em Canaã. Ele tinha esperança numa cidade muito melhor, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Quem aqui também deseja esta esperança? Aleluia, 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 aleluia. Então vale lembrar aquela estrofe do corinho bem antigo: só entra lavado pelo sangue de Jesus.
não tem prata, ouro, real, dólar, peso, seja qual for a moeda, não há nada que pague o valor de uma alma, o valor da tua alma, o valor da tua salvação. Por isso diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, verso 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E a expressão que ele usa ali é como que alguém que se dedica, se esmera em resolução de problema matemático. Pense numa equação muito trabalhosa. E o estudante, o professor se dedica, investe tempo, investe o seu conhecimento, até que todas as regras sejam aplicadas, até que aquela equação seja resolvida. É o que o apóstolo está dizendo: desenvolva a vossa salvação, aplique-se a ela, esforce-se por ela. O preço já foi pago na cruz do Calvário, mas façamos a nossa parte. Características dos cidadãos dos céus, outras. Estes cidadãos têm seus nomes registrados nos céus. E por estarem arrolados no livro da vida, como diz Lucas 10, capítulo 20, terão direito a entrar no país celestial. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 15, os cidadãos dos céus têm seus nomes registrados lá. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os cidadãos dos céus falam a linguagem do céu. Colossenses capítulo 4, verso 6, diz como deve ser a palavra que sai da nossa boca. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Efésios 4 e 29 nos diz ainda: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa palavra, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. Os cidadãos dos céus obedecem às leis do céu. São altruístas, não egoístas. É aquele sentimento de altruísmo dos que estavam naquele barco em Lucas 5, no barco de Simão Pedro, quando Jesus deu a ordem: faze-te volta ao mar alto. E segundo a palavra do Senhor, eles foram e apanharam grande quantidade de peixes. E diz lá Lucas, pelos versos 6, 7, que quando eles começaram a encher o seu barco de peixes, quando eles começaram a desfrutar da bênção do Senhor, do milagre de Jesus, eles fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que viessem e também enchessem o barco com aqueles peixes. O sentimento que deve estar no coração de quem é cidadão dos céus é sentimento de altruísmo, motivado pelo amor de Cristo. Segundo aos Coríntios 5,14, Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Mas ainda assim, como no tempo do apóstolo Paulo,
Há quem afirme ser cidadão do céu, mas sua vida não condiz com essa declaração. Pode até ser considerado como um ativista religioso, mas não mostra qualquer sinal que o Espírito de Deus é quem controla a sua vida. Tudo o que faz é motivado pela carne. Mas os cidadãos dos céus devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Os cidadãos dos céus aguardam o Senhor do céu. Uma esperança futura exerce grande poder no presente. Falei no início de que este ano, daqui a alguns meses, muitos no nosso país serão motivados por patriotismo, por esperança de dias melhores, etc. No nosso caso, a nossa esperança está nos céus. Ela não murcha, ela não enferruja, ela não pode ser destruída, porque está escondida com Deus nos céus, está guardada nos céus para nós. Fiel é a palavra do Senhor da igreja que disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Abraão contentou-se em viver em uma tenda, por causa de uma expectativa muito maior, muito melhor. Moisés, diz Hebreus 11, também recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Abriu mão dos tesouros desta terra. O Senhor Jesus Cristo, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, por causa do gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. O fato de que Jesus Cristo vai voltar é uma forte motivação para vivermos de modo consagrado e para trabalharmos com dedicação hoje. Trabalhando hoje, nos esforçando hoje, motivados hoje, consagrados e santificados hoje, esperando o Senhor que a qualquer momento vai raiar nas nuvens para buscar a sua noiva, a sua igreja, sem mancha, sem ruga. Bendito seja o nome do Senhor. O cidadão do céu que vive na terra não fica desanimado, pois sabe que um dia seu Senhor vai voltar. Continua realizando o seu trabalho com toda a dedicação, para que seu Senhor, ao voltar, não o encontre vivendo em desobediência. Há uma esperança, meus irmãos. A nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Enquanto aqui estivermos, vivemos como cidadãos, com os nossos direitos e deveres no nosso município, no estado, no nosso país, é uma verdade também. Mas temos também, é uma grande verdade que não podemos desprezar. Temos a nossa cidadania celestial. Tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro, dos quais citamos referências em suas cartas hoje aqui, falam de cidadania
humana, terrena também. Falam de sujeição às autoridades, falam de boa conduta. Pedro fala isto mesmo no império onde o comandante era Nero, aquele homem louco, insano, perseguidor da igreja do Senhor Jesus. E Pedro sabe o que é perseguição, Paulo também. Pedro sabe o que é estar sujeito às autoridades, Paulo também o sabe. Mas Paulo e Pedro também sabem que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O irmão André, assim conhecido em várias línguas, holandês, fundador das missões Portas Abertas, fala isto no livro Não Há Portas Fechadas. Ele diz que no momento em que a igreja for desafiada em sua fé, em sua crença à palavra de Deus, por governos humanos, a palavra de Deus deverá ter sempre a prioridade. Se o Estado brasileiro, se ou em outras nações, promulgarem leis, assinarem decretos de princípios que contrariam a palavra de Deus, a igreja ficará com a palavra de Deus. Porque somos cidadãos daqui, mas também somos cidadãos de lá. Jesus disse na sua oração sacerdotal em João 17: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E enquanto aqui estivermos assim, vivamos com essa dupla cidadania, honrando a Deus, obedecendo a sua palavra e fazendo a sua vontade.